Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam muito bem-vindos a mais uma Rapidinhas do Pimenta. Hoje, em busca de algo mais por Jefferson Nonato. Mas antes, siga-nos em nossas redes sociais. Chá com o Pimenta Podcast. Instagram, Facebook e se inscreva no canal do YouTube, Chá com o Pimenta Podcast. Hoje, um episódio especial, um episódio emocionante de Jefferson Nonato em homenagem à sua irmã que faz aniversário. Maura Alice, parabéns, feliz aniversário de toda a equipe Chá com Pimenta. Eu a conheço pessoalmente e sei que é muito boa pessoa. Então, agora, Jefferson Nonato, em busca de algo mais especial. É com você. Valeu, Pimenta. Bom dia, povo maravilhoso, tudo bem? Como vai? Como foram de semana? Tá tudo bem? A minha foi sensacional, graças a Deus. Então, meu nome é Jefferson Nonato, eu sou analista consultor de SAP Business One, estou falando do Brasil, da capital paulista, e esse é o terceiro episódio das Rapidinhas com Pimenta, que é um podcast do Grande Chá com Pimenta. É um grande prazer fazer parte da bancada do Global News, entrevistar pessoas que acabam cedendo suas histórias para o podcast do Pimenta. E hoje é o terceiro episódio do meu podcast Em Busca de Algo Mais, e eu queria pedir licença para vocês para nesse dia fazer uma homenagem, prestar homenagem para uma pessoa maravilhosa, a qual eu amo muito e que está fazendo aniversário hoje, e aproveitar para contar uma história que vai servir para muitas pessoas, eu espero, como serviu para mim. Então hoje, Em Busca de Algo Mais, vai falar do amor entre irmãos, a amizade entre irmãos. E esse episódio é dedicado para minha irmã Maura Alice de Carvalho. Eu quis fazer essa homenagem porque eu já dei alguns presentes para ela durante a vida, né? Mas como o nosso podcast está sendo, graças a Deus, ouvido no mundo inteiro, eu queria aproveitar a oportunidade para tentar espalhar esse amor, essa história que eu acho tão bonita pelo mundo. De repente desperta coisas boas aí. E aí eu queria contar uma história para vocês, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma memória obscena. Eu tenho memória fotográfica, eu lembro de coisas de quando eu tinha 2, 3 anos. Eu lembro de muita coisa. Minha memória deve ter uns 20 petabytes por aí. Eu consigo guardar muitas coisas. O que é bom na maioria das vezes, mas às vezes não é tão bom assim. E eu tô falando isso porque eu quero contar a minha história com a minha irmã. Desde que a gente nasceu até hoje, que é o aniversário dela. Tá chegando na maturidade, né? Tá completando 41 anos hoje, então feliz aniversário, Maura Alice, que Deus te abençoe, te proteja, te prospere. E escuta aí. Minha irmã e eu, nós temos 3 anos de diferença, né? Nós fomos criados sempre juntos porque nós somos filhos de nordestinos, né? Minha mãe Alzira Alice, meu pai Maurício Nonato, vieram do Piauí para São Paulo no final da década de 75, mais ou menos. Eles vieram para São Paulo para tentar a vida aqui em São Paulo. Eles moravam no interior do Piauí e a vida lá não era muito fácil. Eles vieram com a cara e com a coragem, como milhões de nordestinos, para ajudar na capital e tentar ganhar dinheiro e levar a vida. E aí eu nasci primeiro, em 76, na cidade de São Caetano do Sul, que é uma cidade que eu adoro. Minha irmã nasceu logo depois, em 79, na mesma cidade. E a gente morava numa casinha bem pobrezinha, um corticinho, ali na Avenida do Estado, onde hoje é o Carrefour. Então não era fácil porque era um corticinho, então a gente morava na frente do rio e naquela época o rio enchia. Quando chovia, a água entrava para dentro de casa e a gente era muito pequenininho, os nossos pais tinham que, junto com os vizinhos, colocar água para fora, então eles colocavam a gente na beliche em cima pra gente não ficar molhado. E era triste a situação, mas a gente conseguia se divertir, né? A gente ficava lá na beliche, lá em cima, eu olhava aquilo e não entendia naquela época. Hoje eu entendo que nossos pais queriam proteger a gente enquanto tentavam salvar os móveis, né? E lá a gente começou a vida, começou a ter as primeiras festas de família, né? Nossos pais, graças a Deus, começaram a trabalhar, A gente nunca passou fome, não foi isso não, mas a gente já passou muitas dificuldades.
e os nossos pais começaram a ter que trabalhar e naquela época tinham que deixar a gente sozinho, então a gente já ficava sozinho desde muito cedo. E aí é legal, assim, eu tenho muitas histórias, mas eu vou tentar focar em uma a cada década das nossas histórias. Do 0 aos 10 anos eu me lembro de uma que é antológica, todo mundo se lembra dessa. A Maura tava dormindo num berço e eu, sei lá por que cargas d'água, quis botar fogo na cortina do berço pra ver o que acontecia. E aí começou a pegar fogo na casa e Deus tocou no coração da minha mãe. E a minha mãe voltou rapidinho, viu aquele fogo pegando no berço, minha irmã dormindo, nem acordou, já era dorminhoca desde cedo. E me deu uma surra. Até hoje eu não sei porque que eu fiz aquilo, porque eu já amava ela desde aquela época. Acho que foi só pra chamar a atenção mesmo, sei lá. Se fosse hoje, né, nesse mundo de hoje, provavelmente problematizariam a minha ação, eu teria que fazer terapia, teria sido internado num sanatório e sei lá o que teria acontecido, mas na época foi engraçado. Esse é o caso que eu me lembro assim dos 10 anos. Dos 11 aos 20 nós nos mudamos para um bairro da Zona Leste chamado Vila Alpina e lá foi muito legal, porque a gente começou a frequentar a escola, começou a entender o que era a adolescência, os primeiros conflitos, buscar as amizades e tal, e a gente também ficava sozinho, né? A gente ficava sozinho a tarde inteira, porque... A tarde não, o dia inteiro, né? De manhã a gente ia pra escola, voltava 11 horas, meio-dia, e nossos pais chegavam entre 4 e 6 horas da tarde, então a gente ficava o dia inteiro sozinho. Cara, era muita história legal, velho. A gente tinha que fazer a nossa própria comida, na época não tinha micro-ondas, então nossa mãe deixava a comida separadinha em Tupperwares na geladeira, a gente tinha que chegar da escola, esquentar, a gente tinha um monte de atividade, né? Aí comia, depois de comer, a gente tinha que limpar a casa, fazer a lição de casa e esperar os pais chegar. Mas era muito divertido, a gente era muito feliz. A gente conseguia fazer diversão com muita coisa, muito brinquedo. Nossa, teve muita história legal. Eu subia no telhado, caía, me machucava, aí eu com as pernas doendo, cheio de arranhão, tinha que fingir que não tinha acontecido nada porque eu tinha medo da minha mãe ficar brava quando ela voltasse. Aí a minha irmã de vez em quando dava perdido que tinha na casa das amiguinhas dela, mas eu também não podia falar porque a gente era cúmplice, né? Sempre foi cúmplice. E foi muito legal nessa época, porque desde cedo eu percebi que a gente ia se destacar, modéstia à parte. Ela ia se destacar como mulher, com as amigas dela, com o círculo dela, e eu ia me destacar como homem no meu círculo. A gente não ia ser pessoas comuns. Eu não tô falando isso com soberba, não. Tô querendo falar isso para vocês entenderem a história, onde que eu quero chegar. E, nossa, tinha muita história legal. A gente ia para as primeiras festinhas, a gente era muito grudado, né? Então, onde um ia, o outro ia. Tinha que convidar ela, mas tinha que me convidar. Tinha que convidar eu, tinha que levar ela também. E sempre foi assim, cara. Sempre foi desse jeito. E é uma marca que a gente tinha. Todo mundo pensava que a gente era namorado, não é, irmão? Porque a gente só ficava junto, indo pra cima e pra baixo. E não era um fardo, era um prazer. Até hoje é um prazer, apesar de acontecer menos. Mas sempre foi um prazer fazer as coisas com ela. E, nossa, a gente fez a primeira viagem pro Rio de Janeiro juntos. Eu gosto muito de viajar com ela, né? Então a gente fez a primeira viagem ao Rio de Janeiro. Cara, eu acho que a gente tinha 7 anos, era maravilhoso. Inclusive essa foto tá aí na capa do Global News. A gente fazia tudo junto e era muito legal, cara. Eu tenho muita saudade dessa época. Aí, quando a gente saiu da Vila Alpina e veio pra Coab Tiradentes, foi muito engraçado, porque a gente continuava junto, continuava muito apegado, né? Mas aí a gente já estava numa idade um pouquinho avançada, né? Entre 15, 20, 25 anos. E, nossa, aí veio os outros conflitos, né? Mudar de bairro com essa idade. Você imagina você sair de onde você foi criado, onde você fez todos os seus amigos e vir para um bairro desconhecido, um bairro relativamente novo na época. Era considerado meio que a cidade de Deus de São Paulo, porque eram entregues novos prédios de Coab e mandava todos os moradores de baixa renda para lá. Mas a gente se deu muito bem também, a gente conseguiu fazer muita amizade, a gente conseguiu se encontrar. Eu não tenho do que reclamar daquela época, assim, no sentido de... A gente teve sempre muita dificuldade, mas a gente conseguiu sobrepor todas elas e, graças a Deus, sempre juntos. E aí começou a ficar engraçado, porque aí eu comecei a querer namorar, me interessar por mulher, ela começou a namorar, querer conhecer os gatinhos, e eu sempre tive muito ciúme da minha irmã, cara, ela é muito engraçada, até hoje é assim, tem uns amigos meus que falam, porra, mas não pode falar da sua irmã, velho, que você fica, que ciúme do caramba. Eu tenho, vou fazer o quê?
Eu acho esquisito. Eu sei que ela tem que namorar, mas eu gosto sempre de pensar que quando a Maria Fernanda nasceu foi a cegonha que trouxe. Eu tenho dificuldade de imaginar ela com outra pessoa, assim, sabe? Mas isso é coisa minha. É muito amor envolvido. E aí, cara, a gente começou a fazer as nossas viagens de adolescente jovem, praia, interior, casa de família. Aí a gente passava férias na casa dos primos. Era muito legal. Sempre foi uma vida muito gostosa, muito saudável, que eu tenho muita falta. E a gente brigava muito, mas por mais que eu tenha a memória, eu me lembro de poucas brigas, assim, a briga de irmão, aquela briga de brigar pelo último Danone, brigar por mais um pedaço de pizza, mas assim, briga, aquela briga que traumática, eu tenho poucas pra me lembrar, não dá pra chegar a 3, porque a gente, pelo menos que eu me lembre, a gente sempre ficava puto, mas no dia seguinte tava tudo bem, já queria estar junto de novo. E aí veio os 28 até os 30, 40 anos e foi a fase mais difícil, né, da minha vida com ela, porque foi quando eu comecei a enfrentar um monte de problema, um monte de coisa esquisita, não me encontrava direito e ganhei muita coisa e perdi muita coisa. E a coisa mais marcante que eu me lembro é que a gente ainda continuava muito unido e nessa parte da vida a gente já tinha sido convidado para ser padrinho de uns 6 casamentos, porque todo mundo convidava a gente para ser padrinho de casamento, porque como a gente só andava junto, todo mundo sabe que a gente namorava, era mais fácil chamar um que já sabia que automaticamente o outro vinha, do que tentar convencer a noiva, falar assim, eu quero fulano, aí o noivo, eu quero ciclano. Não, chamava os dois porque era amigo do casal e tava tudo certo. Tanto é que a gente já foi padrinho de gente que eu não conhecia, mas ela conhecia, e o contrário também aconteceu. Nós somos muitas vezes nós somos padrinhos de muitas pessoas, é legal essa marca que a gente tem. E aí a gente continuou fazendo viagem, cara, continuou curtindo a vida, muita balada, graças a Deus. E nessa época, como eu falei pra vocês que eu tava me sentindo meio perdido e tal, minha irmã me ajudou muito, me tirou de situações muito terríveis, abdicou de muita coisa dela pra me ajudar e eu tenho muita gratidão por isso, apesar de a gente não falar muito sobre isso. E foi a época mais difícil que aconteceu o meu episódio de quase morte, eu não vou ficar aqui repetindo, tá lá no meu Facebook, tá no blog. Mas o que eu quero lembrar e que eu sempre lembro foi quando o médico falou que eu não ia sobreviver e eu estava em coma. A minha irmã abaixou no quarto, eu estava deitado na cama em coma. Ela começou a cantar no meu ouvido um louvor e ela cantou aquele louvor e eu ouvi no meu estado de coma, estava nas trevas, eu ouvi. E aí eu acordei. Eu não vou contar essa história inteira. Se você quiser saber, você vai lá no Facebook. Aí a gente acordou e continuou sendo feliz, e continuou fazendo as coisas, continuou aprontando. E, cara, eu tenho muita coisa a falar dela, mas eu só queria deixar essa homenagem. E pra finalizar, antes disso eu não podia deixar. Ela foi tão boa pra mim, e eu amo tanto, que ela conseguiu ainda, mesmo que indiretamente, quando a Maria Fernanda nasceu, eu consegui sentir a mesma emoção de quando eu era menininho e tinha minha irmã menor que eu, porque a Maria Fernanda é a mini Maura, né? Agora não é mais tão mini, mas é a mini Maura. E quando ela nasceu, eu vi que tudo aquilo ia voltar e me deu um prazer, rapaz, que eu falei, que legal, eu tenho a opção de começar tudo de novo, né? E tá assim até hoje. E meu objetivo com esse depoimento é espalhar para vocês que estão ouvindo agora que o amor em família, ele é importante. O amor entre irmãos, ele salva vidas, ele cria histórias, ele cria uma casca para você enfrentar o mundo, ele gera sentimentos bons. Eu não me arrependo de nada que eu fiz com a minha irmã, apesar das broncas, e hoje eu dou mais trabalho para ela do que o contrário, mas eu tô melhorando. Eu queria deixar essa homenagem para ela e dizer para vocês que estão ouvindo: ame sua irmã, ame seu irmão. Não tem coisa mais pura, por mais que você tenha amigos, no final é só eles, só sua família, só seu irmão, sua irmã, que tá com você até o final, que apesar de ficar puto da vida, eles nunca vão te renegar e eles te entendem. E é isso, tá bom? Feliz aniversário, Mauralice, eu desejo que você seja feliz, próspera, realizada, que você ame
e que quando você ame, que você também seja amada. Que Deus conceda todos os sonhos da sua vida até o último dia dos seus dias fartos. Depois disso, minha irmã, eu não tenho mais nada para te desejar. Muito obrigado, Pimenta, muito obrigado, ouvintes, pela chance de prestar essa homenagem. Até semana que vem. Esse foi mais um Em Busca de Algo Mais, rapidinhas do Pimenta, no Chá com Pimenta. As redes sociais estão na descrição. Até a próxima. Aloha. Eu te amo, viu, moda?